Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é estudos bíblicos. O tema de hoje é o tema 14, adoração de imagens. Vou falar sobre o mandamento que foi tirado da lei de Deus. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais uma semana que eu estou vivendo para pregar a Tua palavra. E por isso, Senhor, quero pregar com retidão a tua verdade, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, com retidão à verdade. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar as verdades de tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Só a capa já diz tudo, né? Sim, em Êxodo capítulo 20, verso 4, não está escrito para não fazer imagens de escultura. Por que os católicos fazem imagens? Será Deus contraditório em proibir e depois mandar fazer imagens? Quer dizer, está o questionamento aqui, só na capa. Vamos lá. Vamos falar das imagens de escultura, que é um tema bastante relevante e, como se diz, que foi pregado a várias gerações, e as gerações não criam jeito. Continuam a pregar, a fazer coisas erradas. Eu vejo uns jovens de hoje, tem shows de bandas católicas, a fervorosa busca. E de fervorosa busca para a Bíblia não tem. A Bíblia hoje está esquecida. E jovens só querem saber de shows, bandas, de grupo de jovens de falsas doutrinas. Só buscam isso. A Bíblia mesmo não buscam. E esquecem do ponto central, que é Jesus Cristo. Falam que amam, pode até amar, mas não buscam, que é o centro da coisa, é a Bíblia. A verdade, a palavra. É como se diz assim, os 144 mil que vão vir para pregar o último evangelho. Vão falar assim para uma pessoa que é católico. Você ama Jesus? Você adora? Sim. Você acredita que ele é filho de Deus? Sim. Mas, amigo, vamos lá. Você precisa ter uma adoração no dia certo. Não no dia que você adora, que é o domingo, e sim o sábado. É isso só a interversão, a repreensão para um católico. E parar de acreditar em doutrinas de clero, de tradição da Igreja Católica. Em Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos. Exatamente. Em quem devemos de adorar? É Jesus, é Deus. Deus Pai, Deus Filho. Ajoelhar-se no chão e adorar a Deus, não ídolos. Isso é uma introdução, mas é como se tivessem ali uma imagem, podia ser de Maria, de São Judas,
de São Tomé, que as igrejas católicas hoje têm. A igreja de São Tomé, a igreja de São Judas. Quer dizer, enfatizando aquele que a igreja própria matou na, na, na Inquisição. Todas as igrejas que existem no mundo, São Tomé, São Judas, com todos os nomes aí, São Pedro, é que eles falam que Pedro foi o primeiro apóstolo. Foi o primeiro apóstolo, não, foi o primeiro papa. Mentira. Foi apóstolo apenas. Que introduziu a palavra de Deus para toda a humanidade. E só. E hoje eles enfatizam esses nomes nas igrejas. E que alguns eles mataram na Inquisição. Então, quer dizer, matam e depois finge que é santo. Então, tem pessoas que fazem caminhada para Maria. Muitas pessoas, multidões de pessoas. Quer dizer, mentira, você está andando na mentira ali. E para Deus que é para ter adoração, não tem. É como se diz assim, aí uma imagem de introdução. É eu me maravilhar com uma imagem de uma foto. Tem uma foto ali, de uma pessoa que foi santa. A Igreja Católica hoje faz isso. Aquele Carlos Cuitila, eu não sei o nome daquele rapaz novo lá. Está lá entre os hall das pessoas santas que eles adoram. Você acredita que tem pessoas que se ajoelham diante dessa imagem, desse rapaz? Eu não sei o que fala, eu não sei o que diz ali. Mas tem pessoas que adoram, que veneram aquele rapaz. É como tivesse a figura desse rapaz e você está com a mão no peito, dizendo palavras bonitas, como se diz adoração, para aquela pessoa. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. Bem claramente que isso está sendo jogado de lado. Eu falo hoje que os 10 mandamentos estão jogados que nem a Arca da Aliança, que Ezequiel presenciou que Jesus fez, como se diz, foi introduzido pelo meu espírito. Só o espírito daquela pessoa vai até o lugar que Deus está aclamando para ele ir. E Ezequiel foi assim, entrou em Judá, no templo de Salomão, e viu as abominações que estava dentro daquele templo. Adoração a uma imagem com cabeça de serpente, a Baal, a Será. Quer dizer, e a Arca da Aliança que estava dentro daquele templo, jogado, abandonado. Era ali que eles deviam de adorar. O que estava sendo jogado, não ao redor do templo, que tinham ídolos falsos, mentira. Vamos lá. Não farás para ti imagens de escultura ou esculpida, tanto faz a introdução do texto, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam,
e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, olha só a chamada dos 10 mandamentos, que é o segundo mandamento esse daqui. E que a Igreja Católica tirou, aniquilou dentro do livro do Catecismo. Vocês verem lá que não tem. Que tem o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Aí o segundo, não dizer o nome de Deus em vão, que é o terceiro mandamento. Eles fazem o segundo. E o terceiro mandamento, que é não dizer o nome de Deus em vão, é guardar domingos e festas. Quer dizer, cadê esse mandamento do segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura? Cadê? Sumiu. Desapareceu. Porque eles tiraram. Aí, ó, você anda na igreja católica, você vê em várias igrejas imagens de escultura. Maria, que é, como eu falei no outro vídeo, é Semeríades, Artemis, mãe de Nimrod, e que está introduzido como Maria, mas não é. Quer dizer, mentiras atrás de mentiras. Aí está. Até Loyola, que foi fundador dos jesuítas, que foi uma imundícia na terra, foi assassino desde jovem. Matava a fio de espada, frio. Peguem a história de Loyola, Inácio de Loyola, e vocês vão ver quem foi este homem. E introduzem ele como santo hoje. E as pessoas sinceras caem na armadilha. Salmo 115, versos 1 a 9. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Eles são capazes de falar isso para você. Aonde está o seu Deus? Aonde está Ele agora? Para te livrar da morte? Para te livrar da perseguição que virá contra ti? Aonde está? Eles são capazes de fazer isso. Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhes apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homem. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da tua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem. Exatamente, olha só a palavra de Deus. Tornam-se semelhantes a eles, que está acreditando na mentira. Quer dizer, está andando junto na iniquidade. Pode se arrepender. Como todos têm o direito de se arrepender. Mas, se você não se arrepender, vai ser semelhantes a eles no dia que Jesus vier. Vai ser jogados aos ventos, ao nada, como se diz. E todos os que neles confiam, Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Exatamente. Deuteronômio capítulo 27, verso 15. Olha só a palavra que
Jesus usou na Bíblia, que Deus usou na Bíblia. Maldito o homem que fizer imagens de escultura ou esculpida, que seja, ou fundida. Abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá, Amém. Quer dizer, maldito. Quer dizer, maldito significa mal falado ou odiado. Quer dizer, que se você faz isso, ou você se ajoelha diante de uma imagem, olha só, mas é mais os que fazem, né? Que introduzem a mentira. Serão igual esses homens, mulheres. Homens, igual diz na Bíblia, significa homem e mulher, né? É que não fica dizendo homem, mulher, não. O significado do nome homens na Bíblia é também mulher. E serão como essas pessoas, vão ser jogadas aos ventos, ao nada. Cuidado, você quer isso para você? Isaías capítulo 2, versos 17 a 20. Naquele dia os orgulhosos serão humilhados, e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores, e todas as imagens desaparecerão. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. Eles descerão nos buracos profundos, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Naquele dia todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar, e as deixarão para os ratos e os morcegos. Exatamente. Os que vão se deliciar com as imagens, ratos e morcegos. E você que fez, ficará morto ali no chão, como ímpio, pelo esplendor da glória de Deus. É isso que você quer para você? Um ser humano que foi gerado por Deus e que veio à Terra para adorar a Deus e não amaldiçoar a Deus e levar as pessoas ao seu caminho. Como se diz, que nem os fariseus da época, que pregavam a sua doutrina e não a doutrina de Deus, e introduzia as pessoas a seguir ele não queria entrar e falava para as pessoas também não entrar, que Jesus repreendeu os fariseus. Quer dizer, olha só a chamada que eu estou propondo para vocês se arrependerem. Isaías capítulo 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Quer dizer, se você está duvidando de mim, fala, o Guilherme colocou isso aí. Não? Eu vou colocar isso? Estou seguindo a palavra de Deus. Peguem a Bíblia e vê. Isaías 42, verso 8. Está escrito ali. E parem de introduzir essas barbúndias de falar, de duvidar. Vai na Bíblia e vê. E se arrependa. Não fique duvidando da outra pessoa. Aí está a barbúndia, a mentira. Milhares de pessoas, multidões, seguem uma simples imagem. Para mim, uma simples imagem. Um nada. O que interessa, na verdade, é você se ajoelhar no chão e adorar a Deus, sem ver. É que nem a época do começo da Bíblia, que os egípcios, na época de José mesmo, falavam, a gente tem vários deuses. E você tem um Deus que a gente não vê?
Quer dizer, eles falavam isso. A gente não está enxergando esse Deus, porque eles estavam acostumados à mentira, a ver aquela imagem de escultura e não criam, na verdade, não tinham fé de acreditar na, na adoração a Deus, sem ver. Então fica nessa mentira aí, ó. Várias pessoas, multidões, seguindo uma imagem de mentira. Isaías, capítulo 44, versos 9 a 20. Todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade. Exatamente. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. Quer dizer, são nada. E as suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo? Tá fazendo a pergunta aqui, mas eu já falo, já não é de nenhum mesmo, nada. É o incrédulo. E eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são de entre os homens. Ajunte-se todos e levanta-se, assombra-se. Eles serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado, e trabalha nas brasas, e a forma com martelos, e o lavra com a força de seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, e emprega a almagra, aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem. Quer dizer, você vê ali que está escrito Deus num D minúsculo, porque é um Deus falso que ele está fazendo. Segundo a forma de um homem para ficar em casa, tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Plantam um almeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, como outra metade come carne. Assai e farta-se. Também se aquenta e diz: Ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto faz um Deus uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina, e ora-lhe e diz: Livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Quer dizer, olha só a introdução. Livra-me porquanto tu és o meu Deus. Está esquecendo do Deus do céu. Está esquecendo. E se ajoelha diante de uma imagem e pede para ela livrar. Que não falam, que não ouvem, que não andam, que não cheiram. Quer dizer, as pessoas falam, mas a gente não adora a imagem, já se ajoelha. Eu falo, para mim é a mesma coisa. Para. Se você se ajoelhou é porque está adorando a imagem, sem falar. Está prestando adoração. Pode parar com isso. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles toma isto a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi, e farei eu do resto uma abominação? Faz. Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore? Ajoelha, porque está crédito na mentira. Apacenta-se de cinza, o seu coração, enganado, desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma sem nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita.
Quer dizer, não há mentira na mão direita. Na direita e na esquerda está a mentira, em todo o corpo. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, o que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feita de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Acha que pode, mas não pode. Isaías capítulo 46, versos 5 a 8. A quem me assemelhareis e com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Ninguém. É todos ajoelhar-nos no chão e adorar a Deus. Todos. Nós não somos nada. Somos uma cinza que cai quando o fogo abrasa. Somos uma cinza que cai no chão ali e não é um nada. Foi artifício do fogo, mas não somos nada. Os que prodigalizam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele me faz um Deus. E diante dele se prostram e adoram. Eles o tomam sobre os ombros, o levam e o colocam no seu lugar, e ali permanece do seu lugar, não se pode mover. E se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto, e considerai e trazei-o à memória, ó transgressores. Quer dizer, é que nem Lutero, quando estava subindo a escada de Pilatos, olha só mais uma mentira que a Igreja Católica pôs para as pessoas sinceras que estão que nem o rebanho. Essas pessoas é que nem rebanho. Tem o pastor e o rebanho segue o pastor. Fica lá. Fica lá seguindo. O pastor leva eles para beber água, eles vão. Leva para fazer as necessidades, vão. É como se diz assim, a mentira é que nem um pastor de ovelhas. Seguem, as pessoas vão lá, sem um conhecimento. Vai lá, vai num lugar, ele vai para o outro e vai. Quer dizer, seguem mentira. E as pessoas acham que está abafando. Essa é minha igreja e não vou sair nunca mais. Será? A sua mente não foi introduzida à mentira? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Exatamente. Eu não sou que nem um pastor ou pregador que fica no YouTube passando pano na cabeça, passando a mão na cabeça, falando, não, irmãos, mas vocês devem sair disso, mas eu não estou culpando vocês disso. Tem que dar a chamada, irmãos. Tem que dar a chamada para as pessoas acordarem para a verdade. Eu sei que é difícil, mas temos que brigar. Temos que brigar pela verdade. Parem de passar a mão na cabeça. Tem que se introduzir a Bíblia, a palavra verdade. João capítulo 4, versos 23 a 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os adoram o adorem em espírito e em verdade. Exatamente. Romanos capítulo 1, verso 25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. E sempre a mentira prevalece.
Quer dizer, eu vejo um monte de mentira. Eu vou várias vezes ao santuário lá da Maria, lá, que minha namorada é católica. E eu vou junto com ela. E vejo as pessoas sinceras, introduzidas à mentira. E um amigo meu que é adventista foi lá esses dias e viu o que eu falava para ele. Viu a barbúndia, a mentira daquele lugar. Para não dizer, o Guilherme fala coisas vãs. Não. Eu falo o que eu vejo. Mentira. E as pessoas estão seguindo, como se não houvesse o amanhã. E serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quer dizer, igual aqueles adoradores do sol que tinha na época do Império da Medo-Pérsia, o mitraísmo, adorando a criatura que Deus criou. Adorando a criatura e o Criador sendo jogado de lado. Primeira Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que têm em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Adoração somente a Deus, povo. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo estava dizendo para a igreja, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Que se continuar nessa doutrina falsa, nesse caminho de mentira, não vai herdar. Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultérios, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 8. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos e aos abomináveis, e os homicidas, e aos adultérios, e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tá vendo, povo de Deus? Se você está nesse caminho, saia. Apocalipse capítulo 22, versos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os adultérios, os homicidas, os idólatras, os que amam e praticam a mentira. Essa palavra, os cães, não é animais, e sim o que eu vou mostrar para vocês agora. Em Gênesis capítulo 10, verso 20. Esses são os filhos de Cã, né? Que foi o filho de Noé, que são a geração de Cã, mas que diz Cã, né? Em umas partes de traduções, falam Cão. Cã e Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São abomináveis, né? E o que dizer sobre Maria? Vou falar agora para vocês. Eu vou perguntar para os católicos. O que vocês verem em Maria? Que a própria Maria... Olha o que a Maria falou sobre Deus. E vocês introduzem a ela e esquecem Deus. Olha só. Lucas capítulo 1, versos 46 a 48. Disse então Maria... Vamos lá, católicos, venham comigo. Vamos lá. A minha alma engrandece ao Senhor. Ela não falou assim, a minha alma agradece a mim. Não. Ela falou, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito exulta em Deus. Ela não falou assim,
que a alma dela exulta em ela mesma. Não. Exulta em Deus. E ela falou, meu Salvador. Ela não falou que era salvadora. Ela falou, meu Salvador. Porque atentou na condição humilde de sua serva. Que ela era humilde, pobre, que vivia numa cidadezinha ali que os israelitas não gostavam. Esqueci agora. Muita coisa na cabeça para falar. Belém. E vivia ali, humilde, pobre, e que ela falou, porque atentou na condição humilde de sua serva. Quer dizer, que procurou a ela, que buscou, tinha tantas mulheres em Israel, foi buscar somente a ela, ela quis dizer. E que ela não falou para o meu querer. Não, ela exultou a Deus, católicos. Olha só isso. Desde agora, pois todas as gerações me acharão bem-aventurada. Mas é bem-aventurada porque gerou o Filho de Deus. E não por adoração, católicos. Atos capítulo 1, versos 13 a 14. E entrando subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judeus, filho de Tiago. Todos estes prescreveram unicamente em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Quer dizer, estava lá. Quer dizer, hoje a adoração a ela? Jamais. Lucas capítulo 2, versos 22 a 24. Terminados os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo o primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício segundo o dispostos da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Exatamente. Mateus capítulo 4, verso 40. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Exatamente. Em Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhuma outro há dentre os homens em que devamos ser salvos. Exatamente. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque não há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. E a Igreja Católica apostou, Maria é a mediadora entre Deus e os homens. Está aqui, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Hebreus capítulo 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se acham a Deus, porquanto vive, sempre para interceder por eles. Exatamente. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, os que, como nós, tudo foi tentado, mas sem pecado. João capítulo 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é por Maria não. Não se adora a criatura e sim o Criador, exatamente. E a minha decisão, aceito hoje a Jesus como meu único mediador, desejo temer a Deus e dar-lhe toda a honra e glória, e adorá-lo com todas as minhas faculdades físicas, mentais e espirituais. Exatamente, povo de Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!